Queria saudar a você que nos assiste pela internet com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Atrasamos um pouquinho o início da transmissão, porque hoje é um dia de festa. Nós temos recebido aqui novos irmãos que também têm andado na mesma mensagem, têm seguido a verdade presente pela internet e tivemos o privilégio de conhecê-los nesta semana. Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos, que Deus possa estar com vocês, possa guiá-los e que possamos seguir juntos nesta caminhada. Irmão Ademir, irmã Clair, irmã Natália, em nome de Jesus, sejam bem recebidos. Queridos irmãos, queria convidar o irmão Marcelo também, que já veio pela segunda vez, irmão? Em nome de Jesus, que possa, agora que encontrou o local, teve uma dificuldade para achar o endereço, mas que possa seguir firme conosco em nome de Jesus, Amém. Irmãos, queria também estender o convite a você que nos assiste pela internet. Sinta-se encorajado a solicitar, quer uma visita, quer um contato nosso, nós vamos te visitar. Nós estaremos fazendo uma visita em breve, a nossa querida irmã de Joinville, a vozinha, que entrou em contato conosco, e está lá seguindo a verdade, disse que estava orando, pedindo que Deus revelasse algum local onde se pregasse a verdade. E aí ela foi na mesma semana dirigida para este ministério, Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Que Deus possa estar com você e também com todos os queridos irmãos, que vêm se aproximando da verdade presente, que Deus vem congregando. Lembrem-se do seguinte, nos últimos dias, Deus vai ter um povo na terra. Eu falava da irmã Maria Cristina Riesenberg, eu sabia que o sobrenome era alemão, um pouquinho diferente, Mas Deus tem trazido pessoas. Nós temos um jovem de 23 anos em Belém do Pará também, está sozinho, mas está perseverando na palavra. Nós temos irmãos em Manhuaçu, Minas Gerais, também outros irmãos em outras cidades do interior de Minas Gerais, irmão Davison, que Deus abençoe a tua vida, continue te guiando. E em todos os lugares do mundo, já são mais de 100 países que assistem o ministério. Então que Deus possa estar guiando essas pessoas e peço a vocês da Igreja Sede que estejam orando por cada um desses que vem nos acompanhando virtualmente. Acredito que há irmãos dentre estes que nós só abraçaremos no céu, mas que eles perseverem e todos cheguem lá, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos irmãos, nós vamos passar agora para um momento onde vamos agradecer a Deus. Nós já estivemos aqui apresentando testemunhos, apresentando nossos agradecimentos e vamos ter o privilégio de externar agora por meio da nossa atitude. Nós sabemos que o Evangelho deve ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. A propósito, queria convidar vocês para participarem do nosso esforço evangelístico do fim do ano. Nós já estamos desenvolvendo um cartão para ser entregue na ocasião do Natal. Não é um cartão de felicitação de Natal, não é. Mas nós vamos aproveitar a ocasião e vamos fazer as pessoas se lembrarem do grande sacrifício que Deus deu, enviando o seu Filho ao mundo por nós. Porque disse que o Natal é para comemorar o nascimento de Jesus. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Na verdade, até a própria palavra Natal vem de natalício, é uma comemoração pagã. Era o dia do nascimento de Tamuz, o filho de Semiramis com Nimrod, que foram os construtores de Babel. Segundo a Bíblia, Jesus teria nascido entre os meses de setembro e outubro. Quem tiver curiosidade, é possível se fazer o cálculo estudando os livros de Lucas, o livro de Lucas, capítulo 1 até 3. Mas Deus não deixou data específica para ninguém idolatrar. Agora nós vamos aproveitar a ocasião para entregar um cartãozinho com a imagem ali de José, Maria e Jesus na manjedoura. E dentro desse cartão haverá uma mensagem lembrando do grande sacrifício de Deus de dar o seu Filho para a raça humana. Lembrando que Jesus, quando encarnou para ser homem para sempre. Nunca mais voltou a ter o corpo que ele tinha. Então foi um grande sacrifício de Deus o permitir que Jesus viesse no útero de Maria e em seguida naquela manjedoura em Belém. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que o nosso único mediador no céu é Jesus Cristo, homem. Ou seja, ele permanece sendo homem
enquanto sacerdote no céu. Portanto, meus queridos, vocês que têm familiares, colegas de trabalho, né, amigos que gostariam de presentear, vocês podem usar os cartões do ministério. Detalhe, os cartões não serão vendidos, os cartões já estarão pagos com os dízimos e ofertas que são entregues a este ministério. Então você pode fazer a tua listinha pessoal, dos amigos, dos parentes, veja lá quantos cartões você vai precisar e solicita, ok? Você vai poder usar esses cartões e levar. Só faz a conta certinha, porque se passa a ocasião, aí você tem que esperar, né, para o outro ano para entregar de novo. Então não vamos desperdiçar o material da palavra, ok? Isso vale para você que nos assiste pela internet também. Você nos segue virtualmente, é dizimista, é ofertante, pois solicite o teu material. Em vez de você ir na papelaria comprar, você nem vai ter gasto, certo? Você recebe de graça, aí você vai, preenche lá com a tua assinatura e evangeliza em nome de Jesus, amém? Nós pretendemos também lançar outros materiais. No ano que vem nós vamos ter vários lançamentos de materiais que vão nos permitir ampliar ainda mais o nosso esforço evangelístico. Peço que vocês orem por estes projetos. E queria apresentar mais uma vez, eu sei que os irmãos aqui já conhecem, a maioria dos irmãos, nós temos folhetos ensinando a verdade. Esse aqui, por exemplo, ele fala para quem perdeu um ente querido, fala sobre o estado dos mortos, a situação das almas. Então é um folheto muito instrutivo e confortador. O título dele já diz, né? Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Então, se você vê alguém que está hoje no momento de dor ou precisando de esclarecimento, aqui está o material para você entregar. Também é gratuito. Temos esse que fala do descanso de Deus. Olha lá. Todos precisam de um descanso e Deus planejou um descanso. Portanto, se você quer levar esta mensagem adiante, solicite este folhetinho azul aqui. E relembrando, eu sei que o Estado de São Paulo fez nessa semana um acordo judicial com os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro para fazer uma transposição do Rio Paraíba, a fim de tentar aliviar a situação de seca ali no estado. Só que acredito eu que isso pode ser uma solução paliativa, mas possivelmente não será a solução definitiva. Você alterar o curso de um rio, isso leva a muitas implicações e vai saber se não vai, inclusive, alterar até as próprias estações chuvosas, né? De qualquer maneira, vão haver pessoas que vão sofrer com a seca. Portanto, aqui nós temos um folhetinho para estas pessoas. Como recomeçar? Quem está perdendo tudo, quem está vendo perda de patrimônio, quem está vendo, né, que parece que a sua vida aqui na terra está indo por água abaixo, Deus tem uma mensagem, não só para a reconstrução da vida material, mas o mais importante, a reconstrução da vida espiritual. Porque muitas vezes, meus queridos, o revés financeiro é a oportunidade de Deus para salvar aquela alma ali. Para ela parar de ficar olhando por dinheiro, parar de ficar olhando para as coisas da terra e agora ela levantar os seus olhos. Jesus até falou, quando chegasse a crise, que nós deveríamos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproximava, correto? Então está aqui uma mensagem para quem quer evangelizar. E concluindo, nós temos aqui uma mensagem impactante e forte, eu já aviso, tá? Essa mensagem aqui não é luva de pelica, não. Essa aqui, ela fala a verdade de forma clara para quem mora no litoral. Atenção, você que mora em região litorânea ou cuja família tem planos de ir para o litoral nesse fim de ano. Leve este material e lá enquanto, né, a tua esposa, se ela não é da fé, ela quer ficar lá tomando sol, você aproveita, vai entregar nos carros, certo? Ou vai colocar nas caixinhas de correio, ou sai na praia e vai entregando. Tudo isso que eu estou falando nós já fizemos. Todos os anos a gente procura repetir a ação, ok? Já estivemos em Balneário Camboriú, Santa Catarina, Itapoá, Santa Catarina, e em outros locais também entregando este material aqui. Então você que tem interesse de fazer o teu trabalho evangelístico, solicite, ok? Quem está na igreja sede é só pegar, claro, e aí leva para casa, ok? Para esta obra continuar, nós sabemos, são necessários recursos. E Deus proveu, na sua palavra, o sistema de dízimos e ofertas, justamente para que o evangelho fosse levado a todo mundo. Queria convidá-los para que abrissem as Bíblias
na carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo ele fala muito, né, sobre isso. No 2 Coríntios, capítulo 9, Paulo falando, claro, eu sei que muita gente usa isso, né, para pregar a teologia da prosperidade, mas eu estou plenamente convicto de que o ensino correto aqui é colheita espiritual. Porque Paulo, no versículo 1, ele fala: quanto à administração que se faz dos santos, ou a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio em vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Ele fala de os irmãos que tinham sido liberais para contribuir. E aí no versículo número 6, ele diz o seguinte: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tá, qual é a prova que eu tenho que isso aqui não está falando de dinheiro? Bom, tem uma que você já viu, tá? Quantas pessoas deram a sua casa para a igreja confiando nisso aqui e não recolheram 2 casas em troco? Quantas pessoas deram 100 mil e não voltou 200 mil, certo? Quantas pessoas deram lá, fizeram o projeto de fé de R$1.000 e não voltou R$2.000 para o seu bolso? Então está evidente que a palavra não estava dizendo isso, porque se estivesse, essas pessoas já teriam colhido mais do que tinham plantado, certo? Então, em primeiro lugar, já temos evidência aqui, presente. Mas a palavra diz, verso 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa, o quê? Justiça. Interessante, né? Versículo 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Deus está falando que redunda em dinheiro? Não, está falando que redunda em graça. Então, irmãos, quando Deus fala de dízimo e oferta, em primeiro lugar, Ele quer trabalhar com o nosso egoísmo. Okay? Nós aprendemos a sermos desprendidos e não fixos nas coisas desta terra, nas coisas materiais. Então a primeira obra é em nós. E a graça que nós recebemos é justamente deixarmos de sermos egoístas. E em segundo lugar, vamos colher em abundância de que maneira? Almas vão vir por causa da pregação da palavra. Aquele que semeou, você semeou o quê? A palavra. Ah, mas eu dei só o dinheiro. Tudo bem, mas o dinheiro possibilitou que fosse feito um folheto, e aí alguém se dispôs a entregar esse folheto, alguém leu, e depois que leu, aceitou a palavra. Eu falava com os irmãos ontem, né? Me disseram lá de que tinha um caixote com um livro que estava guardado, sabe-se lá há quanto tempo, e falava da verdade, não era assim? E de repente, né? De repente, aparentemente, né, por acaso, mas não, por direção divina e do anjo, abriu-se naquela semana a caixa e o livro estava ali e aquele livro pregou. E aí estão os irmãos, em nome de Jesus, né? Irmãos, é assim que funciona. Então, nós devemos semear, mas vamos semear a palavra, não esperando aqui colher riquezas materiais. Riqueza Deus vai nos dar, todo o ouro está prometido. Jesus vai voltar, vai nos fazer morar e pisar em cima de ouro na Nova Jerusalém. Mas hoje, o ouro que Deus quer são as almas salvas. Amém? Então vamos ter o privilégio agora. Aquele que Deus colocou no seu coração, desejo de contribuir com a sua obra, de devolver a Ele o que lhe pertence em dízimos, que assim o faça, ok? Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, e enquanto estivermos louvando, aquele que se preparou para isso, pode vir aqui e fazer a sua entrega, ok? Temos envelopes para dízimo e para ofertas.
tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com o Senhor. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer porque o Senhor nos tem abençoado. Temos tido o alimento, temos tido o vestuário, razão pela qual podemos te agradecer. E o Senhor ainda tem dado o suficiente para que possamos contribuir com a tua obra. Amém. Em tudo isso, louvado seja o Senhor. Amém. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós. Amém. Prospere a vida de cada um segundo o Senhor entende ser o mais correto. Amém. O Senhor sabe quem deve ter mais e quem deve ter menos. Mas para que ninguém haja falta, e dê a todos nós, Senhor, sabedoria para administrar o dinheiro que chegue até a nossa mão, fruto do nosso trabalho. Amém. Senhor nosso Deus, pedimos também por aqueles que têm dívidas. Se alguém está lutando, Senhor, para sair desta situação, que o Senhor lhe dê sabedoria, discernimento, capacidade de administrar, a fim de que possa se livrar desta situação. Amém. E o Senhor possa abrir portas também. Ó Deus, venha abençoar também espiritualmente a cada um, Senhor. Amém. Dá a bênção do teu amor, da tua graça, para que cada um possa andar em obediência a ti. Amém. Abençoa as contribuições e aqueles que as vão administrar. Que elas possam ser administradas com sabedoria, a fim de que o pouco possa render muito para a tua obra. Amém. E abra a porta, Senhor, para que consigamos sempre meios baratos, a fim de levar a mensagem adiante. Amém. Rogamos estas bênçãos e peço agora que o Senhor me unja com teu Espírito e o Senhor Jesus tenha plena liberdade para, por meu intermédio, falar ao teu povo. Amém. Que fale justamente aquilo, Senhor, que as almas mais necessitadas precisam agora. Amém. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Queria relembrar a você que nos assiste, que se você entende que é aqui que você deve dizimar e ofertar, nós podemos te instruir como fazê-lo, caso você nos envie um e-mail, ok? Você envia o e-mail para o seguinte endereço: contato@advertenciafinal.com.br, ok? Aí nós vamos instruir a você como você faz. Queridos irmãos, a mensagem de hoje ela tem o seguinte tema: a proteção de Deus sobre o seu povo. Gostaria de convidá-los para abrirem as Bíblias. E você que nos assiste, se você não tem muito o costume de abrir, mas tem Bíblia em casa, e ela está ali aberta na sala, nem mude a página, traga ela abertinha, porque é ali que você vai ler Salmo capítulo 91.
Ok? Salmo 91. Muitos gostam de deixar, né, a Bíblia aberta nesse salmo em casa, talvez porque tenham um pensamento inaudito, quer dizer, é uma coisa que ficou na mente, não vou nem dizer crendice, né, mas é quase isso, de que assim, parece que a Bíblia aberta protege a casa, né? Mas isso vem da superstição que a gente herda dos antigos, porque assim como eu ia no interior, aí eu achei até estranho, né? Eu via assim os quadros de luz, os medidores de energia, e em cima do medidor tinha uma garrafa de água, assim. Aí na casa do vizinho também tinha uma garrafa de água, e daí todas as casas tinham uma garrafinha de água. E aí eu cheguei para visitar um irmão, né? E eu falei, mas irmão, vem cá, o que é essa garrafa de água aí? Não, é porque eles dizem que economiza energia, né? Se coloca a garrafa e tal. E eu falei, mas rapaz, eu não acredito, né? Eu falei, mas e daí, por que você pôs na tua? Eu falei, não, vai que funciona. É interessante isso, né? Sabe que a gente herda coisas, né, que elas não têm nexo, elas não têm fundamento. Mas você faz, porque todo mundo faz e tal. Irmão, a Bíblia aberta, será que ela em si vai fazer alguma mágica dentro da casa? Ela vai resolver a tua vida se você botar os olhos nela, certo? E com o auxílio do Espírito de Deus, você interiorizar aquelas verdades que estão ali, ou seja, você ler, você entender e você obedecer, certo? Aí sim, a Bíblia vai trazer uma bênção para a tua casa. Mas se ela ficar ali aberta, ela é mais um objeto, ela é igual ao quadro que está ali, certo? Igual ao vasinho de flores e assim por diante, né? Irmão, Salmo 91, versículo número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. O Salmo fala da proteção em várias circunstâncias, em várias situações diferentes da vida. Ele fala no versículo 3, por exemplo, que ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará do malandro, em outras palavras. O laço do passarinheiro é o malandro, desde aquele que está na rua com o bilhete premiado, o golpe do bilhete, né, que a gente chama, até outros. Aquele que vem e vai ser desonesto no contrato, que te vende o que não vai entregar, e assim por diante. Deus disse que Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. E o laço do passarinheiro também representa o engano do diabo. Sabe aquela festa para onde você foi convidado, que quando você chega lá, assim, para você não pecar, só se Deus fizer um milagre. Porque o ambiente todo já está, né, já está ali te cercando, entendeu? Ora, esse é o laço do passarinheiro. A ideia do laço é o quê? O laço é uma coisa usada pelo caçador, né? Então, o passarinho, ele vai na sua inocência, né? Tem uma comidinha ali, na hora que ele botou o pezinho, recolheu a cordinha, o laço amarrou o pezinho do passarinho. E aí ele está preso, né? Então, sempre tem uma isca, entendem? E é assim que o diabo faz conosco. Sempre tem a isca, não é verdade? A isca pode ser várias coisas. Pode ser a festa, pode ser o jogo de futebol, né? Ele pode ser a comemoração da empresa, ele pode ser a mulher do vizinho, ele pode ser... E aí vai, né? O brinquedo que não deve e assim por diante. Tem isca para todas as pessoas, né? E todas as idades, todos os gostos. Mas o laço é sempre o mesmo, te levar para o pecado. Deus vai te livrar do laço do passarinheiro.
Deus vai te livrar da peste perniciosa. Quando fala peste perniciosa, nós não podemos entender aqui só o ebola, a AIDS, etc. Por quê? Porque ele fala de peste de novo e mais à frente, né? Se você avaliar aqui no versículo número 6, ele fala assim, que você não temerá a peste que anda na escuridão, ou a mortandade que assola ao meio-dia. Então, a peste perniciosa do versículo 3, ele tem mais a ver com o sentido espiritual também. Porque o pernicioso te dá o sentido do quê? O que é uma coisa perniciosa? É uma coisa o quê? É maldosa, que ela na verdade ela te leva para o mal. Ela é uma coisa assim, o sentido é te entortar. Né? Você estava no reto, ela vem te entortando, uma coisa perniciosa. Então Deus vai te livrar disso. Ele vai te dar o discernimento para você não entrar na arapuca. Ele diz que ele vai te defender. Porque assim como a galinha faz, no verso 4, ele vai cobrir com as suas penas a você e você vai estar seguro debaixo dele. Você não vai temer espanto noturno. Aí nós vamos chegar num detalhe interessante, né? Ontem comentávamos, mas viu-se o Apocalipse, ficou com medo, não conseguiu dormir. O espanto noturno. O medo não vem de Deus. Tá? Ocorre que quando eu vejo o Apocalipse e eu fico com medo, eu já tenho uma resposta para mim mesmo. É sinal de que eu não estou preparado para me encontrar hoje com Jesus. Porque se eu estiver preparado, eu não vou ter o medo. Porque Deus lança fora o medo. A Bíblia diz, o amor lança fora o medo. 1 João capítulo 4. No perfeito amor não há medo. Né? Então, Deus permite que a mensagem venha e nós fiquemos com medo. Para quê? Para que nós vejamos o que falta em nós, a fim de que Ele possa trabalhar na nossa vida. E aí nós vamos buscar e Ele vai resolver o problema. O espanto noturno. Aí diz que nós não vamos ter medo da peste que anda na escuridão, da mortandade que assola no meio-dia, e vão chegar tragédias tais que vão cair 1.000 pessoas do nosso lado, 10.000 da nossa direita, versículo 7, e nós não vamos ser atingidos. Irmãos, do que Deus está falando? Obviamente não são exatamente de coisas que nós estamos vivenciando. Nós vemos notícias às vezes, né? Olha, houve um terremoto em tal lugar, morreram tantos, mas houveram tantos sobreviventes. Houveram pessoas que já, de alguma forma, vivenciaram isso aqui. Só que a Bíblia está falando de momentos mais à frente. Por exemplo, peste. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 6, relato do quarto selo. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Vamos ver do que Deus quer nos proteger. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, um anjo, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então eu vou resumir, né? O estudo não é sobre os selos, só vou falar a interpretação. Depois, você que tem interesse, busca. Nós temos essa informação em outros vídeos e em artigos, ok? O cavalo representa a igreja. Deus relata nos profetas maiores que no deserto ele conduziu o povo de Israel como o cavaleiro conduz o cavalo. Nesse caso é uma igreja que está com cor de morte. A minha Bíblia diz que o cavalo tinha cor amarelo, mas tem Bíblias que falam que o cavalo tinha cor esverdeada, cor de defunto mesmo. Bom, o que estava sentado sobre o cavalo tinha por nome Morte. Quem é que é o príncipe das trevas, da morte? É o diabo, certo? Jesus, quem tem o filho, tem a vida, mas quem tem o diabo tem a morte. Então aqui nós vemos o diabo comandando uma igreja. O diabo comanda a igreja? Sim, claro que ele comanda. Ele comanda. A igreja que prega o erro não está sendo comandada por Jesus, está sendo comandada pelo diabo. E aí, o selo aponta para um momento em que o diabo, comandando a igreja, vai dar o poder para a igreja, a fim de que ela mate a quarta parte da terra com espada. Espada é símbolo de guerra na Bíblia. Espada era símbolo de guerra, era a arma usada na batalha. A igreja promove guerra? Promove, sim, sim. Pois a história conta, né, que a igreja, houve uma que já promoveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
A gente já falou quem é essa igreja aqui. Eu não vou só falar assim por falar, mas há estudos, você pode procurar no nosso canal, onde por A mais B já foi demonstrado qual é a igreja. E aqui diz que essa mesma igreja vai voltar a instigar a guerra. Agora sim, falando para o futuro, não fica difícil. Irmão, se você tiver um pouco de discernimento, você já vai saber quem é, tá? Porque sempre é assim. Passa lá no telejornal. Conflito no Oriente Médio, papapá, papapá. Aí em seguida, próxima reportagem. O Papa mandou uma mensagem pedindo paz no Oriente Médio. Daqui a pouco, conflito na África, muçulmanos, não sei o quê. Aí o Papa manda uma mensagem pedindo a paz na África e tal. Irmãos, por que sempre está relacionado? Tem a guerra e tem o Papa. Tem a guerra e tem o Papa. Ora, não, mas é que o Papa está pedindo a paz. Olho! Quem que já não viu a história do gera o problema e propõe a solução? Então, irmãos, via de regra, quem está aparecendo propondo a solução sempre para o mesmo problema, é sinal de que ele é participante do problema. Isso assim, é a mínima evidência que eu estou dando para vocês, poderia dar muito mais fundamentação. Mas como não é o foco, só vou passar. Então, Deus vai nos proteger disso que vai acontecer no tempo do fim. Vai vir peste. E aqui nós temos uma evidência. As pestes também são fabricadas. Porque aqui, né, estava vindo o cavalo e ele recebeu autoridade para matar com a peste. Então, sabe, a peste é desenvolvida no laboratório, assim como o remédio. Você começa a ligar a coisa. Que nem, por exemplo, né, a ebola. Deu ebola na África, deu ebola lá, deu ebola aqui e tal. Aí outro dia vi no jornal. Saiu lá a vacina, sei lá, um fármaco que inventaram contra o ebola. Alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Então é sempre assim, você gera o problema para depois gerar a solução. Mas tem tanta maldade assim? Puxa, infelizmente tem. Irmãos, agora vamos voltar para o Salmos 91. Do que mais nós vamos ser protegidos? Além de sermos protegidos das pestes. No versículo 7 diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Está falando de pelo menos 11.000 pessoas e só nós preservados. A Bíblia fala de uma grande mortandade de pessoas que vai ocorrer. Apocalipse, capítulo 9, sexta trombeta, versículo 13. E tocou o anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles. Irmãos, cena de guerra. Falou de cavaleiros, certo? Cena de guerra. Então, vão haver guerras no tempo do fim? Vão. Vai haver a terceira guerra mundial? Sem sombra de dúvidas. E já há quem fale isso nos noticiários. Aqui e acolá, você já ouve um ou outro comentarista traçando esse cenário futuro. As nações estão iradas, prontas para guerrear. Problemas que podem gerar uma terceira guerra mundial já estão pipocando aqui e ali. Temos o problema da Coreia do Norte, temos a crise do Islã, temos Jerusalém, que sempre é um estopim de pólvora, né? Barril de pólvora, digo eu, faixa de Gaza, né? E assim vai. Ultimamente também aquela região da Crimeia, que foi objeto de disputa, e assim por diante, ok? Deus vai nos preservar a vida no período de guerra. E por fim, no capítulo 91 de Salmos, versículo 10, é dito que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. As pragas do Apocalipse são mencionadas em Apocalipse capítulo 16. São 7. A Bíblia diz: nenhuma praga vai chegar na tua casa. Nenhuma. Praga alguma vai chegar à tua tenda. É sinal de que você será um protegido de Deus. Amém? Amém. Né? Que bênção ser um protegido de Deus, não é verdade? Então, quem está com Deus, quem tem o seu sinal de proteção, não se preocupa, ou melhor, não tem medo dos selos do Apocalipse, das trombetas do Apocalipse e das pragas do Apocalipse. Por quê? Porque de uma coisa ele sabe: eu estarei protegido. Deus vai me proteger. Ele está comigo. É maravilhoso saber disso, não? Agora, uma coisa interessante: sempre que Deus protege alguém, antes de proteger, Deus põe uma marca.
Deus põe um sinal de proteção para fazer a diferenciação. O juízo vem para destruir. Só que antes da destruição, Deus preserva, Deus marca aqueles que são os seus servos, a fim de que eles não vão morrer. E a Bíblia está recheada de histórias que tratam disso. O primeiro exemplo que a gente vê é o caso do dilúvio, não é verdade? Então Deus ia destruir toda a carne, mas daí ele achou o fiel Noé, falou: Noé, você vai construir a arca, vai entrar você e a sua família, vocês vão se salvar. Não foi assim? Agora, além disso, há outros exemplos, eu gostaria de explorar alguns com vocês. Um deles encontra-se no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 21. Êxodo 12, versículo 21. O sinal de proteção. Deus já tinha derramado 9 pragas sobre o Egito e faltava a última. Morreriam os primogênitos, os primeiros filhos dos egípcios e também dos animais. Então chamou pois Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta. Molho de isopo você compara como tipo um novelinho de lã, tá? Alguma coisinha que você molha assim para poder espalhar. O equivalente ao nosso paninho hoje. Molha no sangue que estiver na bacia e lança o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O termo Páscoa, vem do hebraico Pessah, significa passar sobre. Quer dizer, o anjo destruidor passava, naquela noite. E aí, a casa não tinha sangue, ele entrava. E ali o primogênito era morto. Em seguida ele avançava. Aí ele encontrava a marca de sangue na próxima casa. Então ele passava por cima daquela casa e ali não havia morte. Por isso Pessah, passar sobre. O destruidor passou sobre a nossa casa e não fez nada. Deus disse que haveria um sinal de proteção. E o sinal era o sangue do Cordeiro. Representa o sacrifício de Jesus. Em primeiro lugar, meus queridos, aqueles que terão o sinal de proteção são pessoas que creem no sacrifício de Jesus. São pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador pessoal. São pessoas que se entregam completamente a Ele. Porque tem um detalhe, não bastava colocar o sangue na porta. Se você prestou atenção no que nós lemos, no versículo 22, lá no final, ele disse o seguinte: não era para sair da porta da casa até amanhã. Então tinha que ficar dentro da casa, não é assim? Sob a proteção do Cordeiro. Isso significa o seguinte, meus queridos: obediência. Nem todo o que diz Senhor, Senhor será salvo, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Tem muita gente que diz: não, eu fui na igreja, fui lá na frente, aceitei a Jesus, glória a Deus e tal. Daí no outro dia ele está lá na droga, na bebida, está fazendo qualquer coisa, mentindo, roubando, sendo desonesto. Ô irmãos, será que o sangue vai proteger essa pessoa? Não. Porque é o seguinte, meus queridos, para ser protegido é necessário obedecer. Deus fala no Salmo 91 que Ele vai nos defender como a galinha defende os pintinhos. Eu não sei se vocês já viram, eu moro numa chácara e a chácara ela tem de tudo. Ela tem a presa e tem o predador, Então ela tem a galinha, tem os pintinhos e tem o falcão também que anda voando lá por cima esperando para fazer um lanchinho. E aí eu lembro que olhava a galinha, Ela estava lá com os pintinhos, pipipi, e ela cisca os pintinhos comendo e tal. Aí de repente ela, os pintinhos, todo mundo para baixo, Todo mundo escondido. O que tinha acontecido? Pode olhar para cima. Estava o gavião rodando, Então, o que aconteceu? Os pintinhos foram protegidos, mas foram protegidos devido à sua obediência. E tinha vez por outra que a minha esposa falava: o gavião pegou um aí. No mínimo um desobediente, Ficou fora da proteção, virou lanche. Estar protegido
só é possível quando a pessoa está em obediência. Outro dia comentávamos daquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria foi, né? E aí o irmão comentava comigo, pois é, então estava lá os jovens, né? E o pessoal lamentando, tanto jovem morreu, mas se não estivessem onde não deveriam, não teriam morrido, né? Porque a discoteca é um bom ambiente para um cristão? Com certeza não. Então, sabe, já poderiam ter evitado. A obediência é a proteção, a obediência é a segurança. E nós vamos avançar um pouquinho nisso, sabe? Por exemplo, a obediência ela não quer dizer só eu me desviar das coisas erradas do mundo. A obediência quer dizer também eu dentro da igreja ser tudo o que Deus pede de mim. Porque não adianta eu ser um meio cristão. Irmãos, e aqui todos nós temos que nos autoavaliar. Porque o que adianta, né? Eu prego a mensagem para os outros, naquilo que eu obedeço, eu sou um pregador forte, incisivo. Só que daí há coisas que eu digo para Deus, espere. Ah não, mas só isso, Senhor, o Senhor sabe. Deus sabe da minha infidelidade. Deus sabe. Então, sabe o que acontece? Uma desobediência pequena é a porta. A porta para o diabo entrar e destruir a minha vida. Irmãos, no livro de Ezequiel, a Bíblia apresenta outra ocasião na qual um sinal de proteção é posto. Ezequiel capítulo 9. E ele é posto sobre uma classe específica de pessoas. Capítulo 9, versículo 4. Disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Jerusalém era a igreja. Então existiam pessoas que elas não estavam satisfeitas com a impiedade dentro da igreja, com a iniquidade dentro da igreja, com a desobediência, com a infidelidade a Deus, com a rebeldia e com a hipocrisia. Porque, irmãos, não há coisa mais ofensiva a Deus do que alguém se apresentar numa igreja como se fosse um santo, um ungido, um escolhido, porém está lá com pecados acariciados, desonrando ao Senhor. Sabe? Deus enxerga que nas igrejas há pessoas que estão suspirando e gemendo por tudo o que acontece. É pastor que está em adultério e continua pregando e não é disciplinado, né? É pastor que não orienta bem a sua casa, os filhos estão lá de qualquer jeito, dando mau testemunho e ele quer continuar sendo pastor, né? E aí é pastor de tudo que é jeito, pastor que quer construir a casa, que quer carro novo, está pregando prosperidade para se autofavorecer, quer andar de jatinho e assim vai, né? É padre que está levando o pessoal para fazer churrasco, não sei o que e tal, para só o povo dar para a igreja, né? Porque a igreja em si não contribui com nada. E assim vai. E aí tem gente que está em todas essas igrejas, na católica, na evangélica e em todas as outras, está gemendo, está vendo aquilo e está achando desonesto. Entendeu? Ah, porque tem que pagar para fazer o batizado, tem que pagar para fazer isso, tem que pagar para a crisma, tem que isso. Ô irmão, a igreja está parecendo banco. E as pessoas, elas já estão ficando o quê? Cansadas. Não querem mais. Pelo menos o justo está se auto-afligindo. Entende? Por isso, irmãos, outro dia até tive que colocar isso numa mensagem, por e-mail, para algumas pessoas. Ah, irmão, vamos nos unir com o Ministério X, com o Y, com o Z. Todo mundo prega a verdade. Eu falei, prega a verdade não, meu querido. Ó, esse aqui está pregando esse erro, esse está pregando aquele, esse aqui está pregando aquele outro. Pregou erro, tô fora. Pregou erro, tô fora. Nós estamos aqui para obedecer à vontade do Senhor. Ou então, meus queridos, vamos para casa. Aproveitem o mundo, então. Não é verdade? Porque assim, quem estiver com 1000 pecados não vai entrar no céu. Mas quem tiver com um pecado acariciado também não vai entrar. Hã? E então caminhar para o céu é difícil, ser cristão é ruim. Não, não tem nada disso. Ser cristão é ótimo. Você dormir tranquilo, ter paz de coração, paz de alma. Sabe, você ter um autocontrole, você se sentir dono de cada situação. Deus te dá essa possibilidade, entende? Senhor de si. Você não ficar ansioso. Todas essas são bênçãos que o cristão tem. Tanto que quando alguém olha para o semblante de um verdadeiro cristão, ele já tem vontade de ter a experiência que o cristão tem. Porque o cristão é diferente. A paz de Cristo faz toda a diferença. Mas, irmãos, não se compra a paz de Cristo com dinheiro. Não se compra a paz de Cristo com penitência. Não se compra a paz de Cristo com obras. Compra-se a paz de Cristo de que jeito? De graça, certo?
com submissão à sua vontade. E aí, irmãos, Deus faz diferença entre o justo e o ímpio, mesmo dentro da igreja. Aquele que está suspirando e gemendo por causa de todas as abominações que se cometem, pois é dito que o anjo vai passar e vai colocar o sinal. Verso 5. E aos outros? Os outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. Quando ele fala começai pelo meu santuário, logicamente entendia-se que era pelos sacerdotes. Quer dizer, vai começar pelo ministério, pelo pastor, pelo presbítero, pelo ancião, pelo diácono, pelo evangelista, pelo obreiro, e assim vai. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Versículo número 7. Contaminai a casa, disse Deus, enchei os átrios de mortos e saí. Sucedeu, pois, que, havendo eles ferido, ficando eu de resto, diz o profeta, caí sobre a minha face e clamei e disse, ah, Senhor Jeová, dá-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Ô Senhor, esse templo aqui não foi erguido em honra e glória ao teu nome? Esta igreja não é uma igreja que prega a Cristo? Por que o Senhor vai fazer isso com a igreja? As pessoas vão morrer dentro da igreja? Irmãos, é incrível o amor que a pessoa tem pela igreja. Parece até maior do que o amor que tem por Jesus. É ou não é? Verdade, irmãos. Isso aí é incutido no nosso coração, na nossa mente. Desculpa dizer, mas é uma lavagem cerebral. Eu lembro que eu ia na igreja, daí assim, as musiquinhas para as criancinhas, né? Em vez de ser de Jesus, a maioria das músicas era de igreja, né? Que bom que a igreja eu hoje vim, que bom que a igreja eu hoje vim. Aí por que não era que bom que eu vim para Jesus, que bom que eu aceitei a Jesus? Não, que bom que a igreja eu hoje vim. E assim vai. E aí o outro que falava, né, do dia do sábado, como é que era lá? A outra, a igreja é o lugar onde Deus está. Entenderam como é que fica incutindo na nossa mente? Sabe, acaba sendo uma lavagem cerebral. Lembra, né, outra que cantava, aí os sabatistas? O sábado é um dia feliz, um dia feliz, um dia feliz. Aí depois, como é que é? A escola sabatina eu vou, cedinho eu vou, cedinho eu vou. Irmãos, você pode ver, é sempre relacionando a igreja, a igreja. Irmãos, é uma lavagem. Aí acaba que o amor da pessoa fica maior pela igreja do que pelo de Deus. E isso não vem de agora. Ezequiel, o profeta que escreve, já tinha esse defeito. Ele falando, ah Senhor, mas o Senhor vai destruir toda a igreja, vai destruir, derramar a tua indignação sobre a igreja? Versículo 9, olha a resposta de Deus. A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, e eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Irmãos, de Deus não se zomba. Você vê essa quantidade de igrejas que a gente não sabe nem enumerar mais. Sabe como é que Deus avalia? Bom, prega o erro, 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 prega o erro. Não são minhas. É assim que ele avalia. Como é que isso pode mudar? Sabe de que jeito? O dia que o líder se humilha diante de Deus, fala, Senhor, nos perdoe, nós estávamos pregando o erro, eu estava pregando o erro, a minha vida não estava boa. Ô irmãos da nossa igreja, vamos nos consagrar, bota o joelho no chão, reforma, revivamento dentro da igreja. Daí Deus pode olhar, e pode olhar com favor. Porque quando o homem se arrepende, Deus o recebe, não é verdade? Se Deus não está recebendo, é só porque as pessoas estão se recusando a se arrepender. Só por isso. O problema não está em Deus. Jeremias fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deus está perto de todos. Só que as pessoas, pela sua desobediência, não percebem. E aí o que vai acontecer? Quando vier a destruição, vão ser tão destruídas como o ímpio. E ainda perguntando para Deus, por quê? Elas vão perguntar até o dia em que aquele olhar de fogo repousar sobre o olho delas. Porque daí na hora elas vão ver que Jesus sabe tudo o que elas pensam. E elas já vão sair confessando os seus pecados sem Deus falar uma palavra. Porque a Deus ninguém engana.
Irmãos, Deus é protetor. Nós começamos a mensagem com isso, não é verdade? Deus é protetor, então Deus é bom. Deus não tem interesse na destruição de ninguém. Deus ama, Deus quer salvar. Agora, para que Deus salve, para que Deus proteja, existem condições. E as condições devem ser observadas. A condição é obediência. Ok, mas obediência ao quê? Nós vimos do sinal de Deus sendo oposto àquele que se submete à vontade de Jesus. Mas agora nós vamos ser mais específicos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, se afaste da iniquidade. O que é iniquidade? Vou pedir para você anotar, anota um versículo aí, Salmos, capítulo 32, versículos 1 e 2. Bíblia, versão Almeida, revista e atualizada. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade, diz o texto. Bem-aventurado o homem em cujo espírito não há dolo. Vou repetir. Bem-aventurado, feliz, o homem a quem Deus não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O espírito é a mente, tá? Trocando em miúdos é o seguinte: feliz é o homem que a mente dele não está planejando o mal. O dolo é o planejar o mal, certo? Um reformador dizia no passado, né, comparando as tentações do diabo, ele falava assim: os passarinhos podem voar em volta da nossa cabeça. O que eles não podem é fazer ninho. Então o diabo está sempre sugerindo pensamentos ruins e ideias ruins. O que nós não podemos deixar é a nossa mente ficar se apoderando dessas ideias e concordando e falando, é mesmo, né? E avançando nisso aí. Isso significaria o albergar a iniquidade, ou seja, trazê-la para dentro da mente. 2 Timóteo capítulo 2 diz que nós temos que nos apartar da iniquidade, do mal. E a iniquidade, ela é um pecado. É um pecado consciente, doloso. Mas ainda nos falta uma coisa, meus queridos: entender o que é pecado. Porque para ter o sinal de Deus temos que andar em obediência. Então não devemos planejar o mal. Mas o que é o mal? Se eu não souber o que é o mal, eu fico sem referência, certo? Eu fico sem um padrão. E Deus tem padrão. Deus tem um padrão de justiça para mostrar o que Ele quer para a nossa vida. Qual é a sua vontade? E esse padrão está discriminado em 1 João, capítulo número 3, versículo 4. Também Bíblia, versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim: todo aquele que comete o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão de cada um dos 10 mandamentos de Deus. Então, irmãos, vamos recapitular tudo. Olha lá, recapitulando a nossa mensagem. Deus é protetor. Deus protege ou não protege? Sim, protege. O que o Salmo 91 diz? Né? Vai nos proteger. Agora, para Deus proteger, Deus tem que pôr sobre nós um sinal. Nós temos que ter um sinal de proteção. E o sinal de proteção só vai ter aquele que aceita Jesus e é obediente. Então, olha lá, resumo da mensagem: proteção, sinal, obediência. Certo? Vamos repetir? Proteção. Temos que ter o sinal. E para ter o sinal andamos em obediência. Obediência ao quê? Esse verso respondeu agora. Aos 10 mandamentos. A lei de Deus. Isso. Aos 10 mandamentos, a lei de Deus. E a lei de Deus inclui um dos mandamentos que é esquecido. E Deus fala: a obediência a esse mandamento específico é a que há de garantir a minha proteção sobre você. Se você obedecer a este mandamento, amém, eu hei de cobrir você e nenhuma praga vai chegar na tua casa. Vão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Você não vai temer a peste, a mortandade que apareçam por aí, nem o laço do diabo. Agora, se você não obedecer esse mandamento, que eu coloquei como sinal, diz o Senhor, então todas estas coisas vão acontecer com você.
Mesmo que você vá à igreja, mesmo que você dê dízimos e ofertas, mesmo que você diga que ama o próximo e que ama a mim, mesmo que você diga que procura fazer as coisas corretas e não faz mal para ninguém, mesmo assim você vai sofrer igual o ímpio, porque você não obedeceu à minha vontade, portanto ficou sem a minha marca de proteção. Daí a importância de ter a marca, não é verdade? Eu ouvi uma música, eu não gosto do ritmo assim, né? Acho muito pesado, muito tambor e tal. Mas a letra eu acho muito forte, né? Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Quem tem a marca da promessa é protegido. Qual é a marca da promessa? Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. Versículo 12, ali Deus diz: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. E versículo 20: santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Santificai os meus sábados. Então, santifique o sábado e você há de ter o sinal. Não santifique o sábado e você não terá o sinal. Depois não adianta reclamar com Deus. Ah, eu te servia, mas eu não fui protegido. Você sabe por que você não foi protegido? Não é verdade? Sabe, irmãos? Deus lida de forma muito clara conosco. De forma muito aberta. Ele fala, olha, eu estou do teu lado, vou te proteger. Estou contigo. Não vou te abandonar. Aconteça o que acontecer, eu vou segurar tudo. Só te peço uma coisa, me obedeça. Guarde o meu santo sábado. Ah, Senhor, mas acontece que todo mundo guarda o domingo. E aí, Senhor, eu fico sem emprego. Eu não sou dono do ouro e da prata? Não posso arrumar um emprego para você? Ah, mas Senhor, é tão difícil. Ah, eu não consigo, tal. Ah, mas eu não sou o Todo-Poderoso? Não posso te dar poder? Ah, eu sou fraco, mas Deus é forte. Não é assim? Eu sou ruim, mas Deus é bom? Ah, eu tenho muitos amigos que me forçam, mas Deus é mais poderoso que os meus amigos. E assim vai. Ah, mas a sociedade não me abre espaço, pois eu, Deus, crio espaços. Não é verdade? Para Deus, nada é impossível. Deus vai cumprir todas as promessas naquele que tem a marca da promessa. E para ter a marca da promessa, necessário é santificar o sábado. Irmãos, precisa se entender o que é santificar. Santificar. Sabe, há muitos que param de trabalhar no sábado, mas não vão ter a marca. Ah, é sim. Santificar significa separar para um fim sagrado. Então não adianta só deixar de trabalhar, mas é o dia que eu falo da política, do esporte, do cinema, de não sei o quê, né? Que eu vou lá comprar um negócio que eu estou precisando, etc. Tal. Quer dizer, hoje tem jogo do Corinthians, vou dar uma olhada aí, puxa, decisão, né? E aí vai. Quer dizer, eu estou fazendo o que me interessa. Será que eu realmente separei aquilo para Deus? Em Isaías 58, nosso último verso. Isaías capítulo 58, versículo 13, Deus fala: se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, desviar o pé, né? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, eu estou andando, né? Acabou de chover, aí tem a poça de água, então eu estou andando e inadvertidamente o meu pé está indo em direção à poça, mas eu olhei para a poça, antes de abaixar o meu pé, o que é que eu faço? No ar mesmo eu desvio, né? Não quero andar com o sapato molhado. Desviar o pé. Então desviar envolve assim, eu estou vigiando, entende? Eu estou vigiando e de repente, se acontecer alguma coisa, eu vejo, puxa, vou sair do espírito desse santo dia, não vou fazer. Envolve um vigiar aí, compreende? E envolve um focar a minha mente. Eu vou focar a minha mente em Deus. É o dia que eu tenho com Ele. Isso aí que nem namoro, irmãos, é o dia do encontro. Então, eu tenho que ter o meu tempo separado com Deus.
E esse tempo é o sábado. Preciso honrá-lo. E se assim eu fizer, eu vou colher muitas bênçãos. Deus vai ser mais presente na minha vida, porque eu vou perceber mais a sua presença. A minha fé vai ser fortalecida, vai aumentar. E o principal, eu serei protegido. Irmãos, encerramos com o seguinte apelo em forma de pergunta. Quem gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, eu desejo ter a marca da promessa. Eu quero guardar, santificar o teu santo sábado. Eu quero ser protegido no tempo do fim. Amém. Vamos nos colocar de joelhos, vamos orar a Deus e pedir que Ele grave esta decisão nos nossos corações. Senhor nosso Deus, na medida em que o mundo vai trabalhando e cada vez exaltando mais o domingo, o dia que o Senhor não deu a ele santidade nenhuma, tenho a firme convicção de que o Senhor deseja que o teu povo exalte o teu santo dia, o dia do sábado. Senhor, ajuda-nos a santificar o teu dia. Ajuda-nos a focarmos a nossa mente em obedecer ao Senhor. E assim, ó Deus, confere a cada um de nós o sinal, a marca de proteção. Amém. De tal maneira que todas as promessas do Salmo 91 cumpram-se nas nossas vidas. Amém. Senhor, abençoa cada um que recebeu esta mensagem, cada um que nos assistiu virtualmente, que o Senhor possa tocar fortemente o coração desta pessoa. E assim, ó Deus, que seja hoje tomada uma decisão, a fim de que esta pessoa também receba o teu selo. Amém. Se há alguém que ouviu esta mensagem, mas tem dúvidas, porque aprendeu diferente, ó Senhor, conduz esta alma, a fim de que através, quer dos outros vídeos do canal, quer das mensagens do site ou de outra forma, que ela possa ser esclarecida, ó Deus, e entender qual é o teu verdadeiro dia de repouso. Guia-nos no restante deste santo dia, guia-nos a fazer a tua vontade e abençoa para que a partir de hoje, todos os sábados sejam vividos para a honra e glória do teu nome, separados para fim sagrado nas nossas vidas. Te pedimos estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de lançar um apelo a você que nos assiste pela internet, você que hoje está convencido de que o sábado é o santo dia do Senhor e gostaria de se unir a este ministério, você que gostaria de descer as águas do batismo, que vem acompanhando esta mensagem, está convicto de que Deus levantou este ministério para pregar a verdade e quer fazer parte dele. A todos vocês, faço um convite para que vocês entrem em contato por e-mail e nós teremos a alegria, o prazer de poder atendê-los e trabalhar junto com vocês nesta caminhada. O nosso dado de contato, peço para você tomar a caneta e o papel em mãos, ou então o celular, né? Hoje em dia todo mundo digita, está mais fácil, e anote aí. Nosso contato é contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. E se você tem dificuldade com o e-mail, não tem conexão, mas pode entrar em contato por telefone, o nosso número é 41 3625 1155. Repetindo, 41 3625 1155. Nós aguardamos o teu contato e será uma alegria atender a você, assim como estamos atendendo, na medida do possível, todos os que têm entrado em contato, ok? Se você já entrou em contato e não recebeu ainda nosso retorno, então entre em contato novamente, algo pode ter acontecido. Nós costumamos não demorar muito para entrar em contato com você, ok? No prazo de até 2 semanas em geral, nós já demos o retorno, tá bem? Feche os teus olhos, vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus. Espero que você esteja conosco no nosso próximo encontro, que já está agendado para a próxima quarta-feira, horário de Brasília, 8h20 da noite. Lembrando que nós estamos em horário de verão, ok? Espero que estejamos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá!